Veja só, a organização é fundamental pelo seguinte: seja os estudantes, seja os trabalhadores, eles têm reivindicações que eles têm que apresentar, independente de quais elas sejam. Então, para a gente conseguir a conquista de qualquer reivindicação, é necessário construir uma organização. A organização também é muito importante pelo exercício da democracia, pelos debates que são feitos, as pessoas saberem que não são indivíduos, que existe o sentido da coletividade, o pessoal se reúne, debate, elabora as propostas, tira uma decisão comum e organiza depois o processo de mobilização. Desde as primeiras formas de organização social, os homens trouxeram para um estado de consciência mais efetivo a ideia de que a organização coletiva é o meio mais eficaz de transformar a realidade. Desde as necessidades mais básicas, por meio da transformação da natureza, os homens encontraram formas de organização social que coletivamente, a partir da consciência de um interesse comum, pudessem perseguir esses interesses de uma maneira coletiva, organizada e planejar a transformação da realidade. Trazendo esse aspecto para a contemporaneidade, as formas de organização na sociedade, do ponto de vista da transformação da realidade social, elas se fazem imprescindível, né? Tanto nos movimentos dos trabalhadores, quando organizados, quanto os setores mais avançados da juventude, que se organizam em torno da consciência de interesses comuns, quanto de qualquer modo de expressão artístico, cultural no interior da sociedade. Nesse sentido, a única ferramenta eficaz de transformação social de uma maneira coerente, consciente dos próprios interesses, de uma maneira planejada, se dá por meio de vínculos, né, de uma proposta coletiva que congregue um programa de interesses comuns aos participantes, que lutem, persigam por seus objetivos, confrontando objetivos adversos que sejam em oposição à organização que se forma. A sociedade é essencialmente a expressão da organização social. Normalmente essa organização social é verticalizada e hierárquica, ou seja, vem de uma cúpula que estabelece o controle e o poder sobre a sociedade e o resto da sociedade se submete. A organização de movimentos sociais é uma espécie de contrapoder que se contrapõe às formas verticais da hierarquia das instituições, seja no âmbito sindical dos trabalhadores, no âmbito do movimento estudantil. Você imagina o seguinte: o movimento estudantil tinha um velho revolucionário chamado Trotsky, que falava que os estudantes eram a banda de música da revolução, no sentido de que era o pessoal que ia na frente, né? Porque, logicamente, as revoluções e as grandes transformações, elas são feitas pelos trabalhadores e pela classe operária, principalmente. Mas por isso que ele usava essa expressão, né? Porque a juventude era a banda de música. Porque a juventude é a primeira que vai às ruas. Então, do mesmo jeito como foi na luta contra a ditadura, que quem primeiro foi às ruas foi a juventude, e depois entrou a classe operária e tudo mais, é o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Junho, quem foi às ruas foi a juventude. O Brasil necessita de muitas mudanças sociais. Então, quem vai primeiro? Quem é a banda de música? Quem lança a proposta de que é necessária as mudanças? E acho que atrás disso vai a sociedade. Eu estou acreditando aí que esse ano a sociedade vai às ruas de novo para exigir as mudanças sociais. Por que a importância da juventude se organizar? A juventude expressa as necessidades mais intensamente sentidas de uma fase, né, dos primeiros anos da maturidade da vida, e que, em geral, lhe é atribuída uma característica histórica, que é a rebeldia. A rebeldia ela deve ser despertada na juventude, mas torná-la canalizada por alguma forma de organização, né, que canalize de uma maneira consciente a expressão das necessidades e as formas de luta dos setores que compõem a juventude. Nesse sentido, juventude desorganizada ela serve para cumprir um projeto da classe dominante. A juventude organizada ela pode lutar por determinados interesses que se contraponham àquilo que esteja posto. Bom, o movimento estudantil é, classicamente, um dos setores mais dinâmicos no questionamento do status quo, quer dizer assim, daquilo que é estabelecido, do que é, enfim, a ordem vigente. Porque é o espírito crítico das novas gerações que querem, enfim, um futuro melhor e que buscam
responder a causas sociais que não são, em geral, dos próprios estudantes apenas, mas são intérpretes, muitas vezes, de um clamor social muito mais amplo e geral, como foi na luta pela democratização do país na época da ditadura, ou em outras grandes causas sociais. Toda ditadura, ela não pode conviver, em primeiro lugar, com opiniões divergentes, né? E pior ainda se isso se começa a se organizar. Então, por exemplo, os centros acadêmicos, os DCEs, eram locais de debate político. Por exemplo, uma das coisas que a ditadura fazia propaganda, que era centro do comunismo. Tudo isso era mentira, não tinha centro de comunismo, nada. O que existia era a democracia, o pessoal ia, debatia, tirava suas lutas, seu processo de mobilização. Agora, as ditaduras não podem conviver com isso. Então, não é que elas só fechou centros acadêmicos e DCE, fechou sindicatos também. E os trabalhadores ficaram também sem os seus locais de fazer reunião. No contexto da ditadura civil-militar no Brasil, a partir de 64, as formas de organização coletiva, elas tenderam a ser vigiadas, perseguidas, muitas delas silenciadas, né? Passaram a atuar de uma maneira clandestina. No caso do movimento da juventude, nós tínhamos, desde o final dos anos 60 e nos anos 70, diversas formas de expressão, né? Por exemplo, no campo cultural artístico, né? Que encontrava uma forma de expressar pela via estética, pela via das artes, né? Uma maneira organizativa dos setores da juventude, por exemplo, nas universidades, né? Nos centros de cultura popular, isso deu muito forte no final dos anos 60, em antagonismo com os projetos governistas colocados pela ditadura militar. Um outro campo da organização da juventude nesse sentido, estudantil mais especificamente, né, procurou se articular com processos de luta contra a perseguição, contra as formas ditatoriais da classe dominante se agregar junto com os setores militares. O regime autoritário, ele se impõe sobre a sociedade, impedindo a auto-organização da sociedade e verticalizando cada vez mais a estrutura do poder para que não haja nenhuma expressão social. Então, não só os sindicatos, como os organismos estudantis e até mesmo o próprio parlamento, todas as instâncias ligadas a alguma forma de representação social foram fechadas pela ditadura. Então, existe uma grande mentira que é contada no Brasil, que a derrubada da ditadura foi feita pelo general Geisel, num processo que eles falaram que era lento, gradual e pacífico, que eles usaram essa expressão na época, onde os militares resolveram sair do poder por sua livre e espontânea vontade e tal. Mentira. A ditadura ela foi derrubada porque houve gente na rua, mobilização, greves e mobilizações. Então, por exemplo, em 77 começaram as mobilizações pela libertação dos presos políticos e pelo projeto de anistia política para o pessoal que estava preso. Isso começa em 77. A partir daí, em 79, começam as greves operárias. Parou a Scania no ABC, que foi a primeira grande greve, e começou em 80, então, foi greve no país inteiro. Teve um grande ato em São Bernardo, no estado de Vila Euclides, que reuniu milhares de pessoas. Então, quem derrubou a ditadura é o povo na rua. Eles tentam esconder isso por causa do quê? Porque eles não querem que o povo volte para a rua. Eles não querem, assim, lembrar que nós mudamos a história. Nós fazemos história, quando juntos. Individualmente, não. Mas o povo na rua muda a história, derruba regime e constrói outros regimes também. Então, nesse contexto ditatorial, o governo invadia muitas das salas de aula. Por exemplo, na Faculdade de Filosofia da USP, havia uma série de vigias, né, que eram colocados para ver justamente, para chamados P2 infiltrados, para ver o posicionamento dos professores em sala de aula, das matérias que despertavam alguma forma de pensamento mais crítico, né? Então a gente tem uma série de expressões históricas nesse sentido. O próprio Florestan Fernandes é um exemplo histórico disso, né?
e também para vigiar o perfil dos estudantes que tinham algum elemento mais sócio-engajado politicamente, né? Então uma série de grupos, de setores da juventude passaram a entrar para a clandestinidade ou se associar a algumas organizações clandestinas, né, que a gente tem no campo da esquerda, que lutou contra a ditadura militar, né? Então, ao mesmo tempo, alguns setores da juventude que fecharam com a lógica governista, a lógica ditatorial, né, ou seja, no campo da expressão da direita política. O próprio Mackenzie, que aqui próximo, teve um papel no movimento da juventude orientado, ordenado, né, pela impositividade da ditadura militar. Então, o próprio movimento estudantil ele se fragmenta durante a ditadura militar em vários segmentos, várias frações, né, de expressão, algumas contestatórias, outras de organização cultural, outras de legitimação da ordem ditatorial e outros mais combativos, incluindo apoiando setores mais mobilizados da classe trabalhadora, da classe operária, que se organizou, né, de uma maneira procurando resgatar o processo de redemocratização no país. O derrubada da ditadura foi um longo processo. No Brasil demorou 20 anos no total. Ela começou a ser corroída a partir de elementos ligados também ao panorama internacional, a esgotamento de um modelo econômico, mas o elemento que eu acho que foi o mais determinante foi a emergência de lutas sociais de uma nova geração, que começaram a fazer passeatas. Isso influenciou a classe trabalhadora, que depois começou a fazer greves, e foi essa ação social, digamos, até mesmo fora do que era legal na época, que desencadeou a queda do regime. A importância da democracia no movimento estudantil é a mesma importância da democracia em qualquer movimento político. No caso da juventude, isso se expressa de uma maneira mais intensa, porque muitas vezes é o primeiro contato de uma organização política que o jovem tem de se expressar. E se ele aprende, no sentido pedagógico profundo do termo, formas de deliberação, formas associativas mais democratizadas, menos burocratizadas, ele tende a formar-se, né, do ponto de vista da sua cultura política, de uma maneira mais combativa, de uma maneira mais de incluir o debate discursivo, né, de uma maneira mais politizada. Então, nesse sentido, um movimento que não pressupõe a democracia pelas bases, que não pressupõe a participação ativa dos integrantes, que não pressupõe um diálogo público aberto, né, formas de congregar os diferentes interesses postos, por exemplo, na unidade escolar, eu penso que um movimento que não consiga lidar com essas questões, ele já é um movimento que já nasce para o fracasso. Agora, é muito difícil lidar com um processo burocrático numa organização estudantil, né? Por exemplo, nós temos um papel histórico, né, da Nacional dos Estudantes, que ela surge num momento importante da ditadura militar, né? E pós-redemocratização, a própria União Nacional dos Estudantes, ela migra, na verdade, né? Ela transita num processo de metamorfose cada vez mais à direita, cada vez mais no sentido burocratizado pró-governo, né? Então os perigos da organização estudantil em se burocratizar são grandes, assim como no movimento operário, assim como no sindicato, assim como as outras formas de organização política, né? Por isso que as decisões pela base, elas devem se dar de uma maneira participativa, né, no sentido ativo do termo. Nesse sentido, eu sou completamente a favor e apoio toda forma de movimento estudantil que tenha uma organização, que tenha claramente definido o programa, a forma de intervir na realidade, né, e que isso pressuponha a deliberação e a participação dos integrantes. Veja só, a democracia operária, eu acho importante a gente falar isso, não é uma formalidade, entende? Porque, por exemplo, eu não sou um democrata por ser um democrata, assim, porque eu acho que as coisas têm que ser discutidas e votadas. É porque eu acredito, sinceramente, que a democracia é a melhor forma de elaboração das coisas. É a partir do debate político, né, de maneira democrática, que a gente vai escolher as melhores soluções, entende? Né? E isso é muito importante. Então não é que,
é legal porque todo mundo fala e todo mundo vota. Não, não é só isso. É a partir desse debate político que o pessoal vai... Numa democracia de fato, né, onde não exista, digamos assim, onde ninguém queira conspirar contra isso, mas que você esteja fazendo debate. Então o movimento, por exemplo, você está numa greve, como você organiza os piquetes? Quais vão ser as portarias que tem que ser barradas? Quem vai para cada lugar? Como que a gente faz os piquetes? A gente se enfrenta, a gente briga, a gente vai bater nos caras? Não, é melhor não bater porque a opinião pública vai estar contra. Não, é melhor sim, entende? Então isso é a forma do movimento se organizar. Então a democracia é necessária para organizar um movimento. Por isso que eu falo, a democracia não é uma formalidade, entendeu? É uma necessidade. Bom, democracia e arte são coisas, enfim, bem diferentes enquanto conceito. A democracia é, por definição, essa auto-organização da sociedade diante de qualquer forma de estrutura verticalizada, seja do Estado, seja até mesmo das formas burocráticas de organização que levam certos dirigentes a se sobreporem à camada que eles querem representar. É muito comum nos sindicatos e no movimento estudantil essa burocratização, enfim, lideranças que tentam se perpetuar no poder. Existe um antídoto contra essas pessoas que querem ficar no poder muito tempo, inclusive no movimento estudantil? Olha, eu acho que existe um antídoto que é a consciência desse fenômeno. Saber que há uma tendência à burocratização nos sindicatos, nos movimentos estudantis, nos partidos políticos, em todas as estruturas de representação, é a consciência para você buscar identificar e evitar esse tipo de situação. Depois tem uma série de normas, como a rotatividade no poder, a frequência nas consultas aos representados em relação aos seus representantes, a prestação de contas, a não obtenção de nenhum tipo de privilégio, sobretudo os privilégios econômicos. Ele falava o seguinte, que a cultura, para os setores mais explorados da sociedade e para a classe operária, é muito importante. Sabe por quê? Porque a classe operária, porque a cultura, ela fica só nas mãos das classes privilegiadas, das classes médias, da pequena burguesia. Normalmente a classe operária ela não tem um acesso, em geral, a essa cultura universal que nós falamos. E é muito importante, inclusive, ela ter acesso para saber o que a burguesia está lhe tirando. Entende? O direito a fazer o seu teatro, o direito a fazer a sua música, o direito a se organizar, assim, a cultura de maneira geral. Então isso é muito importante para a consciência. Por exemplo, é isso que nós falamos, na luta contra a ditadura, as obras de arte eram fundamentais. As músicas, Chico Buarque de Holanda ficou muito famoso por fazer músicas contra a ditadura. As peças de teatro, por exemplo, tinha um grupo, na época, um grande amigo nosso chamado Idibal Piveta, chamado União e Olho Vivo, que era um grupo de teatro fantástico. Augusto Boal, que é um teatrólogo também, trabalhou muito com as peças do teatro do oprimido, exatamente. Então, quer dizer, pô, isso é fundamental. E eu acho que junta, entendeu? Inclusive isso. Quando a gente... eu acredito que nós estamos entrando numa nova situação política do país, aquilo que a gente chama uma situação meio pré-revolucionária. Isso cria efervescência política. A efervescência política, eu digo para vocês, vem junto com a efervescência artística e cultural também. Não é à toa, né? Caetano Veloso hoje, Gilberto Gil, estão tudo meio governista, aí, adaptado e tal. Então, mas, por exemplo, Gilberto Gil, Caetano, na época da ditadura, porra, era isso, era Tropicália, Caminhando contra o Vento, foram para fora do país. Quer dizer, hoje, né, nós já estamos tudo velho aí, mas o problema é que num movimento que era junto, é isso que eu falo, teatro, filmes como Eles Não Usam Black Tie, tudo isso. Então é um processo coletivo. O crescimento do processo revolucionário ele vai acoplado com o movimento cultural. Então eu acredito que hoje, por exemplo, nós temos que estar muito atentos a isso, porque vai desenvolvendo muitas formas de cultura e tudo mais. E a cultura se expressa muita coisa. Eu acho que tem que haver democratização tanto da produção como do consumo da cultura, e tem que se discutir também a qualidade, digamos assim, a natureza dessa produção, para que ela não seja reprodução nem da indústria cultural, nem também de uma série de preconceitos do senso comum. Pode constituir uma forma de expressão artística que seja renovadora, que seja revolucionária, que seja, enfim, criativa e não simplesmente a repetição do
do já conhecido.